Olá, queridos seguidores, bem-vindos ao programa Prova de Balas. Aqui no nosso programa discutiremos assuntos relacionados a trabalhos policiais e a segurança de uma maneira geral. Meu nome é Marcelo Barroso e o episódio de hoje é Como Selecionar uma Equipe. Primeiramente, a gente tem que saber o que é uma equipe, na verdade, o que é uma boa equipe. Como selecionar uma boa equipe começa principalmente pelo líder dessa equipe. Eu acredito que um bom líder ele consegue fazer uma boa equipe. Obviamente, deixa eu ajeitar aqui, a gente não vai conseguir nunca uma equipe perfeita, né? Principalmente quando a gente lidar com o ser humano, é um pouco mais complicado de você exigir perfeição, de você querer perfeição. Mas eu acredito que eu tenho a plena convicção de que uma equipe bem liderada, com um comando bem feito, bem organizado, ele consegue extrair o melhor de cada membro da equipe, ainda que esse membro ou membros dessa equipe não sejam, em teoria, tão bons. Um bom comando, um bom líder, ele consegue, sem dúvida, tirar o melhor de cada membro dessa equipe. Então, a definição de uma boa equipe é difícil de dar, de falar, mas eu acredito que, mesmo com elementos que não sejam tão bons, você consegue montar uma boa equipe, né? Uma equipe que dê bons frutos e bom rendimento. Você consegue, por exemplo, criar nessa equipe, criar nessa associação, né, de pessoas tão diferentes que é o ser humano, não existe ninguém igual a ninguém, mas a partir do momento que você consegue criar a vontade dessas pessoas de colaborar e de entender que são pessoas importantes para o funcionamento do trabalho, para um bom andamento de serviço, enfim, para uma série de outras coisas que só quem precisa trabalhar em equipe sabe. Tá? Em escolta não é diferente. O trabalho de escolta, você trabalha muitas vezes com uma equipe extremamente diversificada e no qual você tem que observar as características de cada um, o perfil de cada um, e dentro do perfil e facilidades até que essas pessoas têm para poder trabalhar e encaixar elas em determinados lugares para poder extrair um rendimento melhor, né? E quem sabe também aprimorar cada vez mais, ajudar a aprimorar essas pessoas. Talvez a pessoa tenha um potencial, né, grande dentro da equipe e não sabe disso. E uma boa visão de um líder consegue observar isso e encaixar, né? A exemplo dos técnicos de futebol que pega de repente um jogador de determinada posição, cara, tu não é bom no ataque não. Coloca o cara no meio de campo, coloca o cara na defesa e esse jogador passa a ter um destaque excepcional, né? Eu acho que a função de um comandante, de um líder de equipe, é justamente saber encaixar essas pessoas nos lugares certos para que o todo, né, todo mundo, toda equipe consiga ser uma equipe campeã. Tá ok? Vamos lá. Por que uma boa equipe é importante? Não, desculpa, é outra pergunta. Vou falar para vocês, né, como sempre faço, eu tenho uma relação aqui de perguntas e respostas e do que eu anotei, vou falando com vocês. Vamos lá? A segunda. Qual a diferença entre uma boa equipe e uma equipe não tão boa? Como eu falei, eu acho que a diferença de uma boa equipe e uma equipe não tão boa justamente são os olhos de quem comanda, saber observar e saber realocar, né, cada componente dessa equipe. E isso no trabalho de escolta é determinante, é muito importante. Tá? Porque, um exemplo, talvez você não tenha um cara que seja tão bom na tua escolta
fazendo basicamente o trabalho de mosca, de sombra, né? Mas é um cara que é um cara muito bom dirigindo. Então a observação, né, dos perfis de cada componente é importante nesse sentido. Então você já tira o cara de ser um mosca, de ser um sombra, para botar ele no volante. Entendeu? De repente o cara no volante tem mais destaque, coloque outro que tenha mais perfil de ser um mosca junto com o teu cliente. É um exemplo que a gente pode citar. E aí, no meu entender, é isso. A diferença de uma equipe boa para uma não tão boa é justamente a capacidade de quem lidera observar essas pequenas nuances, esses pequenos pormenores. Vamos lá, próxima pergunta. Por que uma boa equipe é importante? No trabalho de escolta, uma boa equipe é importante pelo motivo mais óbvio do mundo. O trabalho poder ser bem executado, poder ser bem feito, poder render frutos, né, principalmente, enfim, ter destaque dentro de um universo onde tem tanta gente fazendo escolta. Um trabalho bem executado, ele acaba apontando de uma maneira diferente, né? As pessoas começam a olhar para, porra, olha só, o fulano daquela equipe lá, né? Aquela equipe toda é uma equipe muito boa, tem destaque, faz um trabalho de excelência, um trabalho bem organizado, um trabalho que chama atenção pelo profissionalismo. E essa no meu entender, um dos fatores mais interessantes para mostrar por que uma boa equipe é importante. E é óbvio, isso não é só importante só no trabalho de escolta, não. Acho que, no geral, quem trabalha em equipe, né, nos mais variados segmentos profissionais que seja, ter uma boa equipe é fundamental. Mas o grande lance é você entender como você faz para chegar até essa excelência, como você faz para ter essa boa equipe. Esse é o pulo do gato. E que muitas das vezes as pessoas não conseguem observar, não conseguem ver qual é a diferença. E uma equipe coesa, uma equipe una, uma equipe inteligente, ela tende a se destacar. É muito mais difícil você conseguir, né, desestruturar, minar, que seja uma equipe coesa, uma equipe que é unida, uma equipe inteligente, que tem que ter inteligência também, né, nesse sentido, para você observar, e humildade para você observar que, de repente, né, determinadas posições não são do teu perfil, e é muito mais difícil você ruir uma equipe dessa. Tá? Uma equipe unida produz muito melhor, uma equipe unida trabalha muito melhor, uma equipe unida se preocupa muito mais com o colega que está do lado. E não simplesmente como um trabalho de escolta, né, que você vai fazer com o cliente, com o empresário, mas principalmente com um trabalho que você acaba amando mais ainda o teu trabalho a partir do momento que você cria um laço bem forte profissionalmente falando com a tua equipe, né? Próxima pergunta. Como melhorar uma equipe que já é boa? Em escolta, a perfeição eu acredito que quase em todo segmento profissional, a perfeição é uma coisa que é uma busca constante. A gente nunca acha que está suficientemente bom, né? A gente sempre acha que pode melhorar, que pode aprimorar de alguma forma. E como melhorar uma equipe que já é boa? Eu acredito que com treinamento constante, com o adquirir conhecimento constante, com o aprimoramento profissional constante. Tá? Agora, se vai chegar à perfeição, eu acho pouco provável. E, enfim, como eu disse, quando a gente lidar com seres humanos é uma coisa mais complicada. Mas eu tenho quase que certeza que, se não chegar à perfeição, vai chegar bem próximo a isso. Tá? É importante que o profissional que trabalha com segurança, e ainda que seja um bom profissional, ele busque constantemente atualizações, cursos, conhecimento, leitura,
E ele é justamente um bom profissional porque ele faz isso, né? E se você quiser que a tua equipe, que os profissionais que trabalham nela façam esse diferencial, sejam melhores, que progridam profissionalmente, que tenham destaque no mercado, é importante que o aprimoramento seja feito diuturnamente. Você não vai conseguir, de maneira eficaz, uma equipe que simplesmente não, não busque essa melhora, esse conhecimento, esse profissionalismo. Tá? Uma equipe boa é conhecimento, uma equipe boa é compromisso. Compromisso é muito importante. Tá? Uma equipe boa requer o amor pelo que faz, né? Entender o quanto o trabalho de uma equipe de escolta é importante. Tá? A gente está muito mal acostumado, profissionais da área de segurança pública principalmente, em achar que o trabalho de escolta é simplesmente botar uma arma na cintura, entrar num carro e, e escoltar um caminhão ou escoltar, andar atrás de um empresário. Então, isso, no meu entender, não é um trabalho de escolta, né? Às vezes o empresário se ilude achando que tem uma equipe de escolta ali e, na verdade, tem um bando armado em torno dele, que não necessariamente o deixará seguro e que, no meu entender, poucas vezes o deixará seguro. É importante ressaltar, frisar, que e eu sempre bato nessa tecla por falar nisso, que uma das últimas coisas que uma equipe de segurança, uma equipe de escolta faz é sacar uma arma. E eu acho eu acho não, eu tenho certeza que isso não é o correto. O trabalho de uma equipe de escolta, de segurança, o principal é com o teu cliente. E o uso de uma arma é o último recurso, a última coisa a ser feita. Prioridade é sempre a segurança do teu cliente. Ele confia no teu trabalho, ele confia no profissional que você é por conta disso. Ele investe dinheiro, ele paga para que você garanta a segurança dele ou da família dele. Bom, cada caso é um caso, mas é que acima de tudo você o mantém em segurança. E, enfim, se você tem, por exemplo, uma equipe com 5, 6 homens fazendo a escolta de um empresário, tem um ataque, uma intercorrência qualquer, imagina 6 homens metendo a mão numa arma e vai ficar que nem filme do Quentin Tarantino, né? Bala voando para tudo quanto é lado. E é isso a última coisa que a gente quer. É a última coisa que um profissional, verdadeiramente um profissional, um cara sério, que trabalha com escolta, com segurança, quer. É que um tiroteio aconteça, que alguém se machuque ou morra. Né? Enfim, isso não é o que um escolta deve fazer. Deve ter polícia falando aí, porra, esse cara é maluco, como é que ele fala um negócio desse, que polícia não tem que meter a mão em arma? Eu falo, não, não disse isso. Eu disse que a última coisa que um profissional que trabalha na escolta faz é sacar sua arma. Não é uma coisa inteligente. No meu entender, não é uma coisa inteligente. Esses anos que eu trabalho com escolta, só com escolta, uma das últimas coisas que é necessário fazer realmente é sacar uma arma. Tá, gente? Então, a gente tem que ter um pouco de pensamento, reflexão em cima disso, porque é uma coisa séria, né? Tua arma, teu tiro vai com o teu nome junto. Né? Um tiro mal dado pode acabar simplesmente com a tua vida. Enfim, todo mundo entende o que eu estou falando. Um tiro mal dado você pode matar uma criança, você pode matar um trabalhador, um inocente. E por isso que eu sou eu prego para a escolta de empresários, principalmente, que a última coisa que você faça é sacar uma arma numa situação, né, adversa. Tá legal, gente? Vamos pensar nisso, né, e não achar que a gente é o super-homem só porque tem uma arma na cintura. A gente tem muito mais responsabilidade por andar armado do que quem não anda armado. Vamos lá, próxima pergunta é: existe alguma exceção onde ter uma boa equipe não é bom? Bom, existe uma exceção onde não ter uma boa equipe é bom?
Sim, é bom. Assim, é uma coisa meio que uma brincadeira. Só é ruim ser uma boa equipe, né? Ser uma equipe de excelência quando não querem pagar o preço justo para ter essa equipe de excelência. Né? Para pagar qualquer um que não tenha qualquer orelhudo, qualquer um que não tenha capacidade de fazer um bom trabalho, pô, alguém vai pagar qualquer R$ 150 pro cara lá e o cara vai ficar lá, trabalhando. Né? Mas não vai, com certeza, fazer um bom trabalho ou um trabalho tão bom quanto uma equipe profissional faz. E o profissionalismo no trabalho de escolta é essencial. O profissionalismo no trabalho de escolta é a diferença que pode fazer, né, entre a vida e a morte, muitas vezes. Né? Imagina você fazendo um trabalho escoltando um cliente seu, um empresário ou uma celebridade que seja, e bom, o pior acontecer. Né? Então isso aí é a última coisa que a gente quer. Então eu acredito que não se deve economizar com segurança. Principalmente se o empresário quer uma segurança boa, ele tem que pagar um preço justo pela segurança boa. Agora, se ele quiser uma meia dúzia de orelhudo trabalhando com ele, para pagar menos, fica à vontade, agradeço, mas não é comigo que essa pessoa vai trabalhar. Sabe? Quer pagar pouco, quer pagar, enfim, uma quantia em dinheiro que não é de acordo com o trabalho de um profissional, eu vou agradecer e vou pedir para ele procurar outra pessoa que comigo e com uma equipe realmente de profissionais vai ter que pagar o que é justo. Né? Não é caro, é o justo. Um trabalho bem feito. E é isso que eu quero que você entenda, você que está assistindo esse vídeo. Eu quero que você entenda que se uma hora, um dia, né, você se tornar um profissional de escolta de excelência, você vai ganhar muito mais do que aquele cara que fica 12 horas ali em pé, muitas vezes ao lado do lado de fora da casa do empresário ou com ele, enfim. Você vai ter um destaque muito maior, porque quem estiver de fora vai observar alguns diferenciais, vai observar que o profissionalismo é muito maior. E é com isso que a gente tem que se apegar, prestar bastante atenção, ter bastante cuidado em ser profissionais sempre, ser profissionais de excelência sempre, e massivamente estar treinando, estar estudando, estar vendo vídeos, estar lendo, é muito importante. Tá? Então, ser uma equipe de escolta boa, só é ruim isso quando a pessoa não quer pagar um preço justo. Mas não tem problema, também não fica melindrado, não fica chateado com isso. Agradece, que com certeza tem gente que vai querer pagar um preço justo pelo trabalho que é bem feito, um trabalho profissional realmente. Vamos lá, próxima pergunta. Onde você vê as pessoas errarem nisso, né? No caso, o empresário errar em relação às equipes de escolta. Como eu estava falando, achar que quantidade é qualidade. Né? Achar que o cara às vezes está cercado ali de 10 seguranças, ele está seguro. E não é assim que funciona. Né? A quantidade nunca vai ser qualidade. Tá? Porque de repente ele está cercado ali de 10 homens armados, 12, dependendo da situação, e profissionais armados que não têm a menor condição, ainda que policiais, ainda que conhecimento policial, mas o conhecimento policial difere em muito do conhecimento de escolta. Né? Então ele está cercado de um monte de homens armados, mas não está com uma segurança, né, profissional em relação à escolta. Ou seja, como eu já falei lá atrás, né, tá cercado de homens armados não é estar seguro. De repente o cara está ali com um bando armado. Né, que eu acredito que realmente seja isso. Está com um bando armado e não com uma equipe de segurança. É importante que se tenha essa percepção, esse entendimento. Né, grupo armado e segurança. O que você quer de verdade?
né? Você quer quantidade ou você quer qualidade? Porque se você quiser quantidade, você vai pagar barato e vai ter a quantidade. Porém, lembre-se que aquela frase, o barato sai caro, nesses casos é muito mais provável que aconteça, que o barato saia caro. Tá? E vai ser ruim para todo mundo. Para todo mundo. Né? Muitas das vezes o empresário manda contratar uma equipe de segurança, não sabe quem são, não sabe o que fazem. No básico, não sabe nem se o cara tem um condicionamento físico mínimo para garantir a segurança dele. Né? Eu já vi, por exemplo, algumas equipes de segurança aí que o cara se corresse 100 metros, caía duro morto. Né? Tamanha era a falta de preparo físico, visual, que o membro da escolta tem, ou tinha, nem lembro, tem tempo que eu vi isso. O membro de escolta tem que ter um bom preparo físico, um bom preparo psicológico, inteligência. Um segurança, um escolta de empresário que não é inteligente tende a fazer bobagem. E fazer bobagem no trabalho de escolta, mais uma vez, pode significar a diferença entre viver e morrer. E não é brincadeira não, pode fazer sim, tá? O trabalho de escolta, ele é 99,9% inteligência, junto com observação, junto com treino, e ele é 0,1% força. Isso ainda pode ser até um pouco menor, tá? Porque quem trabalha na escola tem que entender o seguinte: a inteligência é um fator fundamental para qualquer trabalho. E quando você trabalha com a segurança, com a vida de outra pessoa, é primordial que você seja inteligente. Não simplesmente, jogue. Vou lá fazer ali, vou ali fazer uma segurançazinha e tal. Besteira. Um profissional que ganha bem, que vai ser bem remunerado no trabalho profissional de segurança, tem que ser inteligente, tem que ser observador, tem que ter treino, tem que ser treinado, tá? Não é simplesmente vou ali fazer uma segurança e depois eu volto. É esse tipo de coisa que separa os meninos dos homens. Então é bom você prestar atenção nisso também. Vamos lá. Outra pergunta. Como se organiza uma boa equipe? Como organizar uma boa equipe? Primeiramente não que necessariamente a pessoa vai apresentar um currículo no papel, nada disso. Mas se organiza uma boa equipe se observando. Cada membro da equipe, cada perfil das pessoas e o quanto essas pessoas são profissionais. Por exemplo, tá? Você não vai colocar como membro da tua equipe alguém que é galanteador, que é namorador, enfim, que tem um perfil, né, de ser aquele cara mais sedutor, que gosta de estar com mulheres o tempo inteiro, para fazer a segurança de uma empresária, por exemplo. Né? O cara pode acabar confundindo, né, aquela história de onde se ganha o pão, não se come carne. Imagina se, por um acaso, uma pessoa com um perfil desse, né, fale alguma coisa inadequada para uma empresária ao qual tua equipe está escoltando. Olha só, que falta de profissionalismo, e acabou o trabalho, esquece. E muito provavelmente você vai ficar queimado, né, a tua equipe queimada, por muito e muito tempo. Porque um erro desse tipo não compromete só aquele profissional que está na tua equipe. Ele compromete a equipe inteira. Né? O trabalho acaba ali na hora. Muito provavelmente você vai ficar com o filme queimado bastante tempo. Então, é um exemplo. Né? Por exemplo, outro exemplo, um cara que gosta de bebida, gosta de fumar, por exemplo, né? Gosta de cigarro.
vai fazer a escolta de um empresário que não gosta de cigarro, ou cara que seja um líder religioso, né? Aquilo obviamente vai desagradar o cliente também. Então a gente tem que encaixar para cada cliente, né, uma pessoa com determinado perfil. Você não pode simplesmente se arriscar, vamos dizer assim, né, a, a colocar uma pessoa que tem essas características. Características essas que são conflitantes, ah, por exemplo, do que o teu cliente prega, pratica, enfim, é uma coisa que é preocupante. Você tem que observar, você tem que olhar, tem que se preocupar com isso também. Parece uma bobagem, mas não é, cara. Não é bobagem. Tem gente que tem perfil para determinados trabalhos e tem pessoas que não tem. Simplesmente não tem perfil para determinados trabalhos. Então, cabe ao líder de equipe, o chefe dessa equipe, observar. Né? Tem coisas que realmente não vão valer a pena você arriscar. Tá? Deixa eu ver aqui outra pergunta. Uma história de uma boa equipe. Rapaz, uma história de uma boa equipe. Uma é até pouco, eu tenho um monte. Porque nesses anos todos de trabalho, principalmente de escolta, eu tive a honra de trabalhar com profissionais excepcionais, assim, de uma qualidade profissional, técnica, pessoal e seres humanos brilhantes em muitos aspectos. Então seria até injusto eu contar uma história só, lembrar assim das milhares de histórias, seria injusto eu contar uma só. Mas eu tenho certeza que com o passar dos anos, né, e o trabalho que vocês virão a desenvolver, a praticar, vocês também vão ter muitas histórias, vão observar muitas histórias legais para contar. Né? Já fiz trabalhos do tipo da gente conseguir, né, socorrer pessoas na rua que estavam numa necessidade grande, uma situação grave, pedir apoio. Né? Tive a oportunidade de fazer trabalhos que a gente ajudou até financeiramente outras pessoas. Enfim, são trabalhos gratificantes, trabalhos de histórias lindas, histórias boas, algumas não tão boas, mas os anos ensinam, os anos mostram que vale a pena você investir no trabalho com profissionalismo. Aí você vai ter também muitas histórias legais, muitas histórias boas para contar. Algumas a gente não pode contar aqui, né? Algumas são mais engraçadas do que as outras, mas não seriam de bom tom, vamos dizer assim, eu partilhar elas com vocês. Mas com certeza, quem sabe um dia a gente se encontrando aí, esbarrando, lá na frente a gente vai ver, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa que eu possa falar. Ah, sim. Agora a gente está numa época aí de isolamento em casa, então, por conta dessa situação do coronavírus, tá? E provável que de repente o trabalho também seja comprometido por conta disso. O pessoal está mais em isolamento, mais em casa, as ruas vazias, mas enfim, o nosso trabalho de segurança ele pode até diminuir, mas a segurança não para nunca. Tendo em vista que em todos os lugares do mundo os profissionais de segurança estão trabalhando. Tá? E, enfim, nós somos, obviamente, por conta disso, de uma situação dessa, uma calamidade mundial que está acontecendo, né, ficamos mais expostos, mas não vamos desanimar, vamos continuar fazendo nosso trabalho com excelência, tá bom? Com cuidado, principalmente, gente, vamos tomar cuidado, sempre que possível, cobrir o rosto, lavar bem as mãos, todos esses procedimentos que as autoridades em saúde estão passando para a gente. Tá? Não fica naquela, eu não pego coronavírus, sou forte, não sei o quê. Não... Mas dentro da tua casa você tem talvez uma pessoa idosa, né?
alguém que você ame da tua família, você vai visitar, enfim. Então, essa história de você ter que trabalhar, fazer a tua segurança, né, e não esquentar muito a cabeça não é bem assim. Se preocupa com você, com a tua saúde, porque você se preocupando com a tua saúde, você está se preocupando também com quem está dentro da tua casa, com a tua mãe, teus filhos, avô, enfim, com alguém que você ama. Tá legal, gente? Muito obrigado por você ter assistido o meu vídeo até aqui, tá legal? Dê seu like, compartilhe e até a próxima. Um abraço.